Queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas de inicial quero cumprimentar você, te desejar aí uma tarde, uma manhã, ou um dia, né? Um dia abençoado. Queridos, eu quero mostrar para vocês hoje a aula 4 do Lidere 1, que se chama Formado para fazer parte da família de Deus. Nós vamos entender hoje que nós fazemos parte de uma família. Essa família é a família de Deus. Tá bom, queridos? No apêndice 1 do livro, lá na página 390, nós temos uma atividade lá, muito importante, né, que tem como título: Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Essa atividade do apêndice 1, na página 390, é importante você fazê-la no seu caderno aí. Então, peço a você, por favor, faça essa atividade no seu caderno aí, e quando nós voltarmos, nós vamos corrigir todas, uma por uma, com muito cuidado. Tá bom, queridos? Então, acreditando que nós já estamos lá no capítulo 21, essa semana nós vamos ler do capítulo 22 até o capítulo 28. Então, para a próxima aula, né, até no próximo domingo, né, eu te convido a você ler o livro, né, um por dia, como é recomendado, para nós não perdermos o foco, que é um por dia. Querido, se você sai do propósito do um por dia, você não está dentro do propósito. Então, em nome de Jesus, não perca o foco. Nós estamos distantes, por diversas razões, né? Pelo tal do coronavírus aí, mas não deixe de honrar a Deus nesse sentido. Então, um por dia até o 28. Tá bom, queridos? Pois bem, o segundo propósito, nós estamos falando sobre propósito, né? Para que nós somos formados? O segundo propósito, para que nós somos formados, foi primeiro para pertencer à família de Deus. Pai, mãe, filhos, né? Toda vez que nós lembramos de família é pai, mãe e sua prole, né? Seus filhos. Então, essa é a família comum, a família tradicional. Então, queridos, nós fomos chamados por Deus para fazermos parte da família de Deus. Como se explica isso? João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12, que diz assim: aos que creram, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quando nós cremos em Jesus, nós fomos formados filhos de Deus. Então, nós fazemos parte da família de Deus. Nós temos parte na família de Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o que nós lemos em João 1,12. Então, existe essa família de Deus, que é Jesus sendo o unigênito, João 3,16. Se você for pegar lá em João 3,16, te convido lá a abrir a sua Bíblia e leia que ele é o unigênito Filho de Deus. E Romanos capítulo 8, versículo 29, vai dizer que Jesus, ele é o primogênito. Então, ele sendo primogênito, quer dizer, em João 3,16 nos traz a realidade de ser o único filho. Mas em Romanos capítulo 8, versículo 29, vai nos dizer que o quê? Que nós nos tornamos participantes disso. Como? Por Jesus ser o primogênito, quer dizer, ele é o primeiro filho.
Então existem outros filhos que vão fazer parte dessa família, que é a família de Deus. Então, queridos, nós temos que... Eu quero que você abra lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, que vai falar muito bem sobre isso. Diz assim, olha: aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Opa! Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós estamos com Cristo, nós fazemos parte da família de Deus. Então, Cristo é o primogênito de muitos irmãos. Então, nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós vamos entender que a igreja, ela não é um edifício, ela não é a igreja não é um templo, não. A igreja sou eu e você. Mas entenda o seguinte: os filhos de Deus se reúnem e nós chamamos essa reunião, no nosso modo de falar, nós chamamos isso de igreja. Mas por quê? Porque essa reunião é a igreja reunida. Então, essa grande família, nós chamamos a família de Deus como igreja. Por quê? Porque é a reunião de muitos membros dessa família, onde nós nos reunimos todos e assim somos a igreja. Amém, queridos? Você vai ver esse vídeo aí agora, acompanha aí com muito cuidado esse vídeo e nós voltamos logo em seguir, tá bom? Preste atenção. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Queridos, depois que você observou esse vídeo aí, você vai tirar uma conclusão que
A igreja não é um edifício. Não. A igreja não é um culto de celebração. Não, a igreja não é isso. Vamos entender também que a igreja não é um programa religioso. Não. A igreja são as pessoas. A igreja somos nós. Você é a igreja. Eu sei que muitos de vocês talvez vão falar assim, mas eu já sabia, mas isso se tornou algo tão estranho, porque as pessoas hoje acreditam que é reunido, que esse lugar que se chama igreja, esse templo se chama igreja. Não é isso. Nós temos que compreender estas coisas, que nós somos a igreja do Senhor. Eu sou a igreja de Cristo. Então, quando nós nos reunimos no templo, é a igreja que está reunida no templo. Mas quando ela sai do templo, só fica o templo. A igreja não fica aqui, não. A igreja saiu, a igreja foi. Então, queridos, quando nós nos reunimos aqui, a igreja é o quê? É a reunião dos que creem em Jesus. A igreja somos nós, em comunhão. Nós vamos entender que a igreja somos nós, estando em comunhão uns com os outros. É a mesma coisa da pessoa que não leva a sério a igreja, que desdenha da igreja, acha que... Queridos, a igreja, quando ela se reúne aqui, juntos, nós todos juntos aqui, queridos, nós somos imbatíveis aqui. Nós estamos ligados. Então, essa comunhão, não podemos perder isso. O que mais estraga a comunhão, nós lemos isso no livro, é o quê? Fofoca, intrigas. A fofoca eu acho que é a grande inimiga da comunhão. Nós não podemos perder isso, queridos. Nós não podemos perder a comunhão. Jesus, quando ele falou sobre comunhão, a palavra no Novo Testamento, comunhão, significa koinonia. Vou repetir, koinonia, que é a mesma coisa de compartilhar algo em comum. O amor de Deus por nós, nosso amor por Ele, é o quê? É compartilhar algo em comum, que é quando nós compartilhamos o amor de Deus por nós e o nosso amor por Ele. É quando nós compartilhamos esse mesmo amor uns com os outros. É estar em comunhão. Então, é o que a Bíblia diz em João capítulo 13, versículo 34 e 35. João capítulo 13, versículo 34 e 35, que diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Queridos, essa é a verdadeira comunhão. Quando nós estamos reunidos e amando uns aos outros. Isto é comunhão. É quando nós amamos a Deus. Nós expressamos o nosso amor ao Senhor. E quando nós sentimos o amor de Deus por nós, e nós temos amor uns com os outros, isto é comunhão. Comunhão é compartilhar algo em comum. Comunhão é compartilhar o amor uns pelos outros. Então, não existe, nunca existiu comunhão, a verdadeira comunhão, se não tiver amor uns pelos outros. Tem gente que acha que viver em comunhão eu estou na igreja, tá bom, não tenho amor por ninguém, não converso com ninguém, não tenho ligação com ninguém, venho, sento e vou embora e não quero. Não, queridos, não é isso. Comunhão vai além disso. Comunhão é quando nós estamos realmente ligados uns nos outros.
Agora imagine só, hoje a nossa igreja tem essas condições de nós termos contato uns com os outros, mas chega um tempo que a nossa igreja cresce sobremaneira. Claro que muita gente vem na nossa igreja hoje, nós nem conhecemos quem que é. Às vezes a pessoa vem na nossa igreja, às vezes até é membro da nossa igreja, e muitos de nós não sabemos nem se a pessoa está na nossa igreja. Nós só vemos que a fulana de tal está sempre ali, não sabemos o nome, não sabemos como é que é a vida daquela pessoa, não temos nada em comum. Então ela para lá e eu para cá. Aí nós perdemos um pouco dessa comunhão que o Senhor quer que nós tenhamos uns com os outros. Aí o que acontece? Nós entendemos o seguinte, que quanto menor o grupo, melhor. Quanto menor um grupo, é melhor. Como assim? Entenda o seguinte, numa igreja, vou falar a realidade da nossa igreja, 100, 120 pessoas, às vezes 150, quando junta muita gente aqui no templo. Imagina só, como que nós podemos ter comunhão, esse contato próximo, essa união, se você não sabe nem o nome do irmão que vem aqui. Não tem como ter comunhão desse jeito. Então, quer dizer, primeira coisa que nós vamos entender, que para facilitar, para se ter mais intimidade, mais comunhão, primeira coisa, você tem que saber, nós temos que saber, que quanto menor o grupo, melhor. Mas pastor, então, a igreja não pode crescer não, a igreja tem que ser uma igreja pequenininha então, porque um vai ter comunhão com o outro. Não, pelo contrário. Nós podemos ter vários grupos, pequenos grupos na igreja, que expressam essa comunhão uns com os outros. E nós nos reunimos no templo, para quê? Para um grande culto de celebração. Então, para isso, existem as células. As células é esse ponto de contato, de comunhão uns com os outros. Porque se nós estivermos reunidos de 10 em 10 pessoas, no máximo, de 10 em 10 pessoas, em diversas casas, irmãos, nós vamos experimentar uma comunhão muito mais profunda uns com os outros. Ali naquele grupo de 10 pessoas ali, você vai expressar a sua comunhão, a comunhão uns com os outros, o amor um com o outro. Aí você vai entender como é importante, porque quando se tem comunhão, um amor profundo um pelos outros, aí nós começamos a compartilhar coisas em comuns, começamos a abrir o nosso coração, aí isso cria realmente um vínculo muito forte. Então uma igreja que está preparada, como nós estamos tentando nos preparar para viver isso, são pequenos grupos que uma vez por semana ou 2 vezes na semana nos reunimos no templo para celebrar o Senhor. Nós queremos chegar lá. Então, nós vamos entender, a primeira coisa é uma pergunta, 2 perguntas. Você já fez parte de uma célula? Ou, eu não vou falar que você faz parte de uma célula, porque nós não inauguramos as células ainda, mas a minha pergunta para você é essa: você já fez parte de uma célula? E a segunda pergunta: você pode compartilhar uma história em que a comunhão foi verdadeiramente experimentada no contexto de uma célula? Escreva aí no seu caderno aí, se você já fez parte de uma célula. Se sim, você pode nos compartilhar com a gente aí, se você experimentou realmente a verdadeira comunhão, que é aquele amor, né? Aquele cuidado, a pessoa, fulano de tal não veio hoje na célula, não, o que aconteceu, será? Aí você liga para a pessoa e fala: o que aconteceu, minha irmã, meu irmão? Você não veio na célula? Então nós expressamos essa comunhão, esse amor, esse cuidado um com os outros. Então, essas 2 perguntas aí é para você pensar.
Em nome de Jesus. Tem um texto que está em João capítulo 14, versículo 9 e versículo 10, porque nós vamos entender o seguinte, que a primeira célula foi formada pelo Senhor. Por quê? Porque na primeira célula que Deus formou, a Bíblia diz que tinham comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam em comunhão. Então, foi Deus que começou a primeira célula. Então, a primeira célula era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a trindade divina, aonde desfrutavam de uma íntima e profunda comunhão. Olha só para você ver. Entenda o seguinte. Então, Deus abriu, ele foi o primeiro que abriu a primeira célula. A primeira célula que abriu foi o Senhor. E o texto que nós falamos aqui agora, João capítulo 14, versículo 9 e 10, não vou ler aqui agora. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Se você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, as palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Olha, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, existe uma comunhão, um concordar, uma aliança, uma rica comunhão entre eu e o Pai, entre eu e o Espírito Santo. Então, o que ele está dizendo? Nós estamos em comunhão. Nós estamos compartilhando tudo. O que eu falo é que o Pai fala. Então, como que você fala que não me conhece? Como que você fala que não me conhece? O que eu falo é o que o Pai fala. Nós estamos em íntima comunhão. Então, se você conhece a mim, você conhece o Pai. Então, todos aqueles que aceitaram a Jesus foram chamados para fazer parte dessa célula. Foram chamados para viver nessa comunhão com o Pai. Todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador foram chamados para fazer parte dessa célula. Você foi chamado para fazer parte dessa célula. Essa célula onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo desfrutam de íntima e profunda comunhão. Você também foi chamado para isso. Nós vamos entender isso. Pois bem, que nós estamos falando que no começo, quando Deus abriu a sua primeira célula, Ele plantou, fez o mundo, plantou o jardim, colocou o homem lá, e a Bíblia diz que diariamente Ele ia ter comunhão com o homem. Então entenda o seguinte, quando Deus Ele formou, a sua primeira célula, porque uma das coisas que a célula promove é comunhão profunda, íntima. Então, quando Ele fez a sua primeira célula, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele fez a terra, plantou um jardim nessa terra e colocou o homem nesse jardim. E quando Ele plantou o homem nesse jardim, a Bíblia diz que Ele descia para falar com o homem. Então, quer dizer, Ele convidou o homem para fazer parte dessa célula, que desfrutavam de uma comunhão profunda. O homem com o Senhor. Só que esse relacionamento foi quebrado quando o diabo veio e enganou a mulher e o pecado entrou. Então esse relacionamento íntimo, profundo, foi quebrado. Mas através de Cristo, houve a possibilidade de restauração desse relacionamento. E nós vamos entender quão maravilhoso é isso. Então nós vamos entender o seguinte,
que essa comunhão que nós buscamos, que nós temos em Deus agora através de Jesus Cristo, ela se manifesta de forma visível quando nós buscamos a Deus sozinho. Quando nós buscamos a Deus sozinho, nós sentimos essa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós sentimos essa comunhão nos envolver sozinhos, mas ela se manifesta de uma forma especial quando nós fazemos com outras pessoas. Como assim? Quando nós buscamos a Deus com as outras pessoas. Ela se manifesta de uma forma especial. Mateus capítulo 18, versículo 20. Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Opa! Quando nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus com 2 ou 3, essa comunhão, Ele está conosco, nós estamos desfrutando desta mesma comunhão. Tá bom, queridos? Essa comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela se manifesta de forma visível quando nós buscamos a Deus sozinho. E de forma especial quando nós buscamos a Deus com outras pessoas. Tá bom, queridos? Onde se reunirem 2 ou 3, ali Ele se faz presente. Então, sabendo disso tudo, uma pergunta, somente uma pergunta para você pensar. O que temos em comum, então, para nós desfrutarmos desta íntima comunhão uns com os outros? O que temos em comum é o nosso relacionamento com Deus através de Jesus. É isso que nos torna mais em comum, né? É isso que nós temos em comum uns com os outros. O que nós temos em comum é o nosso relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Pois bem, existe uma outra célula também que ela tinha um destaque muito grande. É a célula que Jesus liderou. Como assim? Jesus também liderou uma célula. Ele tinha muita gente com ele. Jesus tinha, multidão seguia ele. Ele tinha muitos discípulos. Mas a Bíblia fala que depois de uma noite de oração, ele separou 12, entre eles 12, e chamaram esses 12 de apóstolos, né? Para que andassem mais perto dele e que fossem capacitados para realizar a obra do reino de Deus. Então, Jesus ele começou com a célula também. Ele tinha muitos apóstolos, muita gente com ele. Mas ele chamou 12 para estar com ele. Então, e essa mesma comunhão que Jesus tinha com os apóstolos, essa comunhão, ela permanece entre os discípulos até hoje. O que eles experimentaram. Mateus capítulo 28, versículo 20, está dizendo que eis que estou convosco até o fim dos tempos, né? Jesus prometendo que estaria conosco. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, essa comunhão que eu levantei no meio dos apóstolos aqui e que vai permanecer por toda a vida, essa mesma comunhão estará presente. Como? Quando nós nos reunimos, quando nós buscamos a Deus sozinhos, ou quando nós buscamos a Deus como uma igreja, quando nós estamos em célula, em comunhão com nossos irmãos, juntos ali, nos pequenos grupos, assim como Jesus fez. Jesus tinha muitos discípulos, muitos que estavam com ele ali, mas ele chamou 12 e formou um grupo, e formou pequeno grupo. Para quê? Para terem
uma comunhão mais profunda, mais íntima. Nós temos que entender o quê? Que hoje Jesus se faz presente. Através de quem? Através do Espírito Santo, porque eles têm comunhão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em comunhão. Então, nós temos Jesus. Jesus está conosco através de quem? Do Espírito Santo. Porque estão ambos em comunhão. Outro detalhe que nós temos que entender também, que não existe eu vou viver o propósito de Deus, eu vou viver o que Deus tem para mim, mas eu vou viver sozinho. Você já viu aquelas pessoas que tentam fazer as coisas sozinho? Não, eu vou fazer isso, mas eu faço sozinho, não preciso de ninguém não. Queridos, esse não é o propósito de Deus. Não existe, não dá para cumprir os propósitos de Deus sozinho. Não existe viver o propósito de Deus sozinho. Não, eu vou viver, eu vou fazer sozinho. Vai nada. Você deixa de cumprir o propósito quando você coloca na sua cabeça, não, eu posso fazer isso sozinho. Não existe isso. Entenda, tudo começa você se reunir num pequeno grupo e estando numa igreja. Aí tem gente que fala assim, eu faço parte da família de Deus, então eu não preciso de igreja. Eu faço parte do propósito de Deus, eu faço parte eu aceitei a Jesus, então agora eu posso seguir sozinho. Não. Queridos, então, quando nós entendemos que uma vez que nós fomos formados para fazer parte da família de Deus, nós vamos entender que não dá para cumprir os propósitos de Deus sozinho. Não existe, não tem jeito. Então, sozinho, sem ajuda, não tem como cumprir o propósito de Cristo. O nosso relacionamento com Cristo, ainda que seja pessoal, nós temos que entender que Deus nunca quis que fosse particular. Entendeu? Deus nunca quis que o nosso relacionamento, que é pessoal com Cristo, fosse particular. É aí que entra a igreja. Ok? Tem um texto em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, que lá nós vamos entender que tinha muitas igrejas de diversas cidades da província da Ásia, e que sempre enviava saudações a igreja, sempre enviava saudações à igreja de Coríntios. Aí a gente vê lá, nesse mesmo texto, a igreja que se reunia na casa de Priscila e de Áquila. Então quer dizer, quando você nasce de novo, você sempre vai ter o quê? Você sempre precisa se tornar membro de uma igreja local. Graças a Deus, nós todos aqui já somos, os que estão fazendo o curso são membros da nossa igreja, então, mas é para que você só entenda que não existe esse negócio de, eu sirvo a Deus em casa, sozinho. Isso é um perigo. Então, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, vai nos dizer que tinha uma igreja reunida na casa de Priscila e de Áquila. Então, eles sempre se reuniam, estavam juntos, desfrutando uma comunhão e participando da vida comunitária. Tem um texto também que eu quero que você abra ele aí na sua casa. É o texto de Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Vai até aparecer na sua tela aí esse texto, porque ele é muito importante para você meditar nele aí. Atos capítulo 2, versículo 47. Que é quando os nossos irmãos perseveravam em tudo, tinham tudo em comum, eles desfrutavam de um compromisso e de uma participação de vida comunitária de uma maneira muito profunda, uma comunhão muito profunda. Então, eu quero que você leia esse texto e responda essa pergunta aí, em nome de Jesus. De acordo com esse texto, quais são as características da vida comunitária, da vida da comunidade cristã? Vou repetir. De acordo com esse texto,
quais são as características da comunidade cristã? Responda aí no seu caderno aí, porque essa pergunta aí também, nós vamos conferir ela aí quando nós voltarmos. Eu quero agora que você preste atenção nesse vídeo que nós vamos passar agora, e nós voltamos daqui a pouquinho em nome de Jesus. Ouça aí. There are some things in life you can't do alone, like have a party, wrestle, have a sack race. Step aside, fools. I got this. Okay, I have this. Yeah. Play Marco Polo. Marco! Fish out of water. Ride a teeter-totter. Oh. Get engaged. Will you marry me? Move a heavy, awkward piece of furniture. Fingers. Too slow. Or Too fast. water ski. Some things should not be attempted without the help of others. Your spiritual journey is one of them. When it comes to that, we're definitely better together. Então, queridos, nós vamos entender que hoje, né, como nós falamos, Jesus se faz presente através do Espírito Santo. Então, o que acontece? Nasce de novo, nós nascemos de novo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo, nós nos tornamos parte da família universal de Cristo, nós passamos pelo batismo e começamos a ter uma vida comunitária, que é isso, uma vida em comum, em comunhão, uns com os outros, através das células. E eu quero muito, muito que você responda essa pergunta, hein? Quais são as características da comunidade cristã? Pois bem, com esse texto que nós lemos em Atos capítulo 2, versículo 42 ou 47, eu queria compartilhar com vocês algumas características que descrevem a família ou a igreja de Deus. Vamos lá? Primeiro, está lá no versículo 42, dedicação ao ensino dos apóstolos. A igreja se dedicava, a família de Deus se dedicava ao ensino, tinha interesse, queria aprender, se dedicava a ensinar e a ser ensinado. No versículo 42 também tinham comunhão, estavam juntos, compartilhavam as mesmas coisas, estavam em comunhão e no partir do pão. Versículo 42 lá, tinham comunhão. Primeiro, ensino, dedicação ao ensino. Segundo, comunhão e partir do pão. Terceiro, oração coletiva, eles se reuniam, estavam orando juntos. Quarto, temor. 5, sinais e maravilhas. 6, unidade. Queridos, eram únicos, unânimes, tinham as mesmas coisas. Nós entendemos que unidade não é a mesma coisa que uniformidade. O que é isso? Ser unido não quer dizer que nós vamos concordar com tudo. Não é que nós estamos unidos, nós podemos ser unidos, mas algumas divergências podem sim surgir, mas isso nunca pode atrapalhar a nossa união, a nossa unidade. Outra coisa que a igreja experimentava, o compartilhamento. Se tinha alguém passando necessidade, olha, vendia até suas propriedades, mas ninguém passava fome, ninguém passava necessidade. Um compartilhava suas coisas uns com os outros. Outra coisa, reuniões nos templos, estavam no templo
e nas casas, né? Reuniões no templo e reuniões nas casas. Então tem gente que tem aquela turma que acha que é só no templo, tem outra turma que acha que é só nas casas, né? Mas a igreja do Novo Testamento, elas tinham em comum porque estavam no templo e estavam nas casas. Outra coisa, louvor coletivo. Elas adoravam a Deus juntos, né? Está lá no versículo 46. Impacto positivo na sociedade, porque o negócio só ia crescendo. Todo mundo olhava e falava, nossa, que bacana, nossa, que... Todo mundo olhava e queria fazer parte daquilo ali, e Jesus ia salvando as almas. E com isso, completavam a tarefa, né, que era evangelizar. O evangelismo era forte. Tem uma pergunta aí que é muito bacana. Quais dessas características você já teve a chance de experimentar participando da igreja? Já parou para pensar? Quais dessas características você teve a chance de experimentar participando da igreja? Quais que são essas características? Hein? Ensino, comunhão, oração, temor, sinais e maravilhas, unidade, compartilhamento, no templo, nas casas, louvor, impacto positivo na sociedade, evangelismo. Pense aí, qual dessas características você já teve chance de experimentar participando da igreja? Conte aí, escreva aí no seu caderno aí, quais dessas aí. Queridos, e para a gente concluir a nossa aula de hoje, dentro da nossa dinâmica aqui, a gente teria que fazer aqui como é que fala? Uma cruzadinha, né? Eu posso até mostrar para vocês uma cruzadinha, mas eu quero concluir essa aula que nós temos que entender o seguinte, que viver em comunidade, experimentar essa comunhão, como a igreja do Novo Testamento experimentou, que nós lemos em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, nós vamos entender que viver em comunidade exige comprometimento. E eu queria realmente que você assumisse esse comprometimento em comunhão, em amor, para nós vivermos numa comunidade, numa igreja. Em breve, muitos de vocês serão líderes de célula, onde vão experimentar de forma mais profunda essa comunhão, experimentar de forma mais profunda os pequenos grupos, como a igreja do Novo Testamento. O primeiro compromisso que nós temos que assumir é autenticidade. É onde nós vamos partilhar os nossos verdadeiros sentimentos. Tem que ser autêntico. Autêntico com pessoas confiáveis, com pessoas que você ama. Autêntico aonde você for, seja autêntico. Primeiro compromisso, autenticidade. Segundo, reciprocidade. Reciprocidade, ser recíproco. Ou melhor dizendo, onde nós vamos incentivar uns aos outros. Entenda o seguinte, quando você começa a partilhar desse sentimento, dessa característica, você começa o quê? A incentivar uns aos outros, a ser da mesma coisa. Quando você recebe algo bom, você dá algo bom. Ah, mas eu recebi algo ruim, não, mas eu dou algo bom. E aquela pessoa que está recebendo algo bom de você, ela vai repartir algo bom para outra pessoa. E assim nós vamos criando esse vínculo tão forte, tão maravilhoso. Outra coisa, compaixão. Nós vamos apoiar uns aos outros. É aquela compaixão verdadeira que nós lemos no livro. Aquela compaixão profunda que Cristo teve pelas almas. Misericórdia, sim, quando nós vamos perdoar uns aos outros. Essa aqui é uma coisa tão importante, quando nós resolvemos perdoar uns aos outros, quando nós resolvemos perdoar e amar uns aos outros. Meu irmão, minha irmã,
Isso é maravilhoso. Quando nós assumimos esse compromisso, porque às vezes alguém magoa a gente, alguém fala alguma coisa da gente, a gente já cria aquele sentimento de raiva, de ódio. Enquanto Jesus está nos chamando para perdoar uns aos outros. Então, outro compromisso que nós é a misericórdia. Sinceridade. Falaremos a verdade em amor. E aí? Dá para falar a verdade sem ser ignorante? Dá para falar a verdade sem ser estúpido? Dá para falar a verdade sem magoar alguém? Dá para falar a verdade em amor? Claro que dá. Deus nos chama para falar a verdade em amor. Não uma verdade hipócrita que eu não vou falar. Você vê que a pessoa está se afundando. Você vê que a pessoa está Você vê que a pessoa está praticando algo errado. Meu filho, você foi chamado para trazer as pessoas para a luz. Então, é chegar perto da pessoa em amor. Não é com ignorância, não é achando que você é melhor do que os outros, não. Mas em amor, sabendo que nós somos falhos. Eu sou falho, você é falho, nós somos falhos. Mas em amor, nós vamos falar com aquela pessoa. E aquela pessoa vai realmente falar, poxa vida, eu estou errado. Mas tudo em amor, não com arrogância. Nós precisamos de exercer isso aqui. A sinceridade. A humildade, que é o sexto. Onde nós vamos admitir nossas fraquezas. Tem gente que acha que admitir fraqueza o líder não pode admitir uma fraqueza. Não. Quando você tem comunhão com alguém, quando você está em íntima comunhão, num grupo, pequeno grupo, ali você se abre. E quando você se abre, você admite a sua fraqueza, querido, você sabe que você admite que você é humano. Então, nós temos que ter humildade para admitir as nossas fraquezas. Sétimo, cortesia. É quando nós vamos respeitar nossas diferenças. Ei, eu sou meio assim, fulano tá de outro jeito. Fulano de tal acredita em livre-arbítrio, outro acredita em predestinação, outro acredita. E esses temas assim, que são muito polêmicos, que não interferem na nossa salvação, mas é onde nós vamos ter cortesia, que é respeitar um ao outro e viver em paz. Sigilo. Não fofocaremos. Aleluia. Querido, o que tem de crente fofoqueiro hoje não é brincadeira. Não pode contar nada para ninguém e arruma aquela futrica. Meu Deus. Outro ponto. Fique com a boca fechada. Não faça fofoca. Constância. Faremos do grupo uma prioridade. O que é isso? É quando nós nos reunimos e temos a igreja, temos a obra de Deus, temos as coisas de Deus como prioridade e seguimos isso numa constância, sem mudar o ritmo, sempre alinhados. Queridos, não sei se essa aula de hoje foi menor um pouquinho, eu acredito que foi. Nós tentamos reduzir o máximo possível aqui para a gente fazer uma aula mais curta, para você conseguir assistir ela na sua casa, viu? Nós estamos melhorando aqui o nosso jeito de falar aqui, para a voz sair melhor aí, a filmagem, né? Estamos aqui, e o Natan, mas o Jonas estão nos ajudando muito aqui nessa peleja aqui. Queridos, então assim nós encerramos a nossa aula. Não se esqueça de um detalhe, que é ler o livro, viu? Do capítulo 22 ao 28, tá bom? Para a próxima aula, responda as perguntas aí que nós tivemos aí colocando durante esse vídeo aí. E também não esqueça de estar fazendo o resumo do livro. Você não pode esquecer de fazer o resumo do livro. Então, quando nós voltarmos a nos reunir de novo, vamos olhar os resumos, as perguntas que nós estamos fazendo nas aulas, tá bom? E na página 390 tem um exercício para você fazer lá. Tá bom, queridos? Quero agradecer vocês, quero convidá-los a orar aqui e pedir a Deus que o Senhor nos livre, nos guarde, nos proteja, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por essa aula de hoje, Senhor.
Senhor, nós entendemos que nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos a família de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós nos tornamos parte dessa família tão maravilhosa, meu Pai. Espírito da verdade. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude a desfrutar dessa íntima comunhão, essa comunhão tão profunda que foi criada, que nasceu no teu coração, Senhor, que foi a comunhão desfrutada por Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Que essa comunhão possa se resplandecer também na sua igreja, Senhor, aonde nós vamos nos reunir como igreja, no templo e nos pequenos grupos em breve, nas casas, nas células, e assim cumprir o seu propósito, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor nos livre, Senhor, dessa praga que está assolando a nossa nação, assolando o mundo. Pai, nos livra disso, Senhor. Senhor, põe limite nessa praga, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a vencer esse período tão difícil, Senhor, mas que em tudo o Teu nome seja glorificado, meu Pai. Senhor, que essa aula, meu Pai, de hoje, que esse momento que nós tivemos durante essa semana, lendo o livro, que possa nos aprimorar, Senhor, nos alinhar, para que nós entendamos qual é a Sua vontade, Senhor. E a Sua vontade é que nós fomos feitos para fazer parte da Sua família. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, e até a próxima aula aqui, se Deus permitir. Deus abençoe.